Olá, eu sou a Tita, do blog O Prazer das Coisas, e hoje venho-vos falar um pouco das minhas leituras de agosto. Antes de mais, quero pedir desculpa por tanto tempo de ausência, mas não tive grande oportunidade de filmar. Portanto, agora vamos passar às leituras. Eu iniciei o mês de agosto com o Dona Maria II, Tudo por um Reino, de Isabel Stewart. Este livro serviu para dois desafios, do Ler em Português e o Queen Challenge, que entretanto já tenho os 4 livros cujas personagens principais eram rainhas. Este foi o último. O que disse sobre este livro? Foi uma leitura mediana. Ele é ligeiramente grosso. Tem cerca de 670 páginas e senti que a leitura muitas vezes a história se arrastava e que era mais o mesmo. Ele está dividido em 3 partes, portanto, a infância de Dona Maria passada no Brasil, depois quando vem para tentar reclamar o trono que o seu tio Miguel tinha usurpado, e temos passagens por Inglaterra, onde conhece a futura Rainha Vitória e formam uma amizade. E depois a terceira e última parte, a mais longa e para mim a mais maçadora, foi já em Portugal, já com Dona Maria como rainha. E depois casada com Dom Fernando e os filhos. E sinceramente esta parte achei mesmo muito maçuda, sempre mais do mesmo. Ou estava grávida ou havia alguma confusão política no país que ela tentava, eu não vou dizer manipular, mas não sei, não me convenceu. E acho sempre que estes livros sobre rainhas, nomeadamente portuguesas, de autores portugueses, em vez de se focarem mais em factos históricos e na própria história, porque a nossa história portuguesa é tão rica, pegam em alguns factos, mas depois andam ali a tentar romancear a vida. Portanto, apesar de ter 670 páginas, não temos grande informação. Por exemplo, não é a luta entre os absolutistas e os miguelistas, se não estou em erro. Portanto, a luta que opôs a Dona Maria e o pai contra o Dom Miguel não é muito explorada, não é muito desenvolvida. E mesmo depois, quando Dona Maria é rainha e temos vários conflitos políticos em Portugal, não há grande desenvolvimento da história e nesse sentido. É mais tentar explorar a vida de castada e assim. Algo que eu achei interessante e que me fez dar as 3 estrelas e não 2 ao livro foi no final de cada capítulo temos pequenas espécies de cartas. Portanto, cada uma das partes tem cartas de diversas pessoas, e na última somos presenteados com cartas ficcionadas, mas inspiradas em diários reais, e excertos também ficcionados do diário, mas da Rainha Vitória da Inglaterra. E isso achei muito interessante e gostei muito. Portanto, tal como disse, dei 3 estrelas. Depois, e paralelamente a este livro, e tentando intercalar os dois, li o Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, em e-book. Eu vou deixar a capa por aqui. E li para 3 desafios. O desafio Diversidade Literária, da Catarina, do Sonhar de Olhos Abertos. Li também para o desafio 12 Clássicos, também da Catarina.
e para o ler em inglês, porque li este livro em inglês, foi o Falta ao Mundo em 80 Dias, de Jules Verne, porque as categorias eram aventura e eu achei que era um livro interessante para experimentar, quer também para tentar conhecer o autor, porque eu nunca tinha lido nada do autor. E sinceramente eu estava à espera, eu não sei bem o que é que estava à espera, mas não me cativou. Eu, se forem dos anos 80, como eu, havia uns desenhos animados que era o Willy Fogg e Falta o Mundo em 80 Dias ou qualquer coisa assim. Eu vou tentar deixar por aqui um link lá em baixo por exemplo, do genérico ou do que eu consegui encontrar. E acho que era um leão que era o Willy Fogg que partia. E eu lembro que na altura vi os desenhos animados, eu tinha também a caderneta de cromos. E até me lembro de até ter gostado, mas sinceramente já não me lembrava da história. Então acabei por escolher ler esse e-book. Mas não sei, eu estava à espera que fosse desenvolvidos mais. Portanto, no e-book, no livro, a personagem principal chama-se Phileas Fogg, acho eu. E é muito obcecado com números, portanto, a água do chá tem que estar a tantos graus, a água do banho tem que estar a tantos graus, ele sai de caça exatamente às tantas horas, para chegar lá ao clube também às tantas horas, está lá até... Portanto, as horas são sempre certas, é sempre muito obcecado por isso. E faz, numa altura que está no clube, a sentar, que faz uma aposta com os outros cavalheiros que lá estão e que consegue dar a volta ao mundo em 80 dias. Vai à caça, pede ao criado, que também é recente, que é o Passepartout, tem assim um nome estranho, e embarcam então nessa viagem pelos diferentes continentes, tendo ainda uma espécie de polícia atrás dele, porque houve um roubo em Inglaterra, um roubo de um banco, e às tantas pensa-se que foi o Phileas Fogg o culpado, então o detetive anda atrás dele. E apesar de termos alguns relatos sobre os diferentes sítios por onde o Fogg vai passando, eu achei que tínhamos mais... que desenvolvia mais essa parte, explorando mais um pouco as diferenças culturais e afim, mas sinceramente não achei que tal acontecesse e desiludiu-me. Dei 2 estrelas ao livro, acho eu, se não estou em erro, porque não consegui viver aquela sensação da aventura, de explorar o desconhecido, de tentar ultrapassar a barreira do tempo, porque se tem que apresentar, têm que apanhar sempre os transportes, porque as coisas não são não eram como atualmente, mas não gostei. Tanto que andei cerca das primeiras 2 semanas com o Dona Maria e a Volta ao Mundo em 80 Dias. Andei ali, as leituras andaram-se um pouco a arrastar. Depois resolvi ler Num Vento Diferente, de Ursula Le Guin. Eu comprei este livro este ano na Feira do Livro e é o 6º relacionado com o ciclo Terra-Mar. Eu li o ciclo Terra-Mar, os 4 volumes, o ano passado e adorei. E este ano resolvi comprar este na Feira do Livro e como tive 2 leituras que não me encheram as medidas, fui para uma autora que tenho gostado muito. E mais uma vez o livro não me desiludiu e foi dos melhores deste mês. Foi mesmo muito, muito bom. Voltamos a Terra-Mar há alguns anos depois do final dos outros livros. Revemos alguns personagens, mas neste livro o Gavião não é a personagem principal.
explora mais, enquanto os outros livros do ciclo exploram mais a personagem masculina, neste muda um bocadinho a visão e as personagens femininas têm mais importância, e foi sem dúvida a melhor do mês. Depois, e como ainda eu andei a fazer uma formação, e para não ir carregada com livros, eu tinha acabado, faltam-me 80 dias, tinha lido este movimento diferente, e para não ir com livros muito pesados, optei por ler outro e-book, e desta vez escolhi o Crónicas de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Foi o segundo livro que eu li do autor. Eu já há uns anos tinha lido A Memória das Minhas Putas Tristes, que não me impressionou por aí além, mas resolvi dar mais uma oportunidade ao autor, e li, tal como disse, o Crónicas de uma Morte Anunciada, e adorei. Foi uma leitura muito, muito boa. Eu dei, penso eu, 4 estrelas. Mas eu gostei muito. Temos um crime que é cometido logo no início, e que o leitor sabe quem são os culpados e quem é o morto, mas depois, ao longo do livro, e o livro é relativamente curto, tem cerca de 100 páginas, 100 e poucas, é-nos contado as diferentes perspectivas dos diferentes personagens da aldeia, e a sequência da história. Eu gostei muito a forma como o Gabriel Garcia Marques escreve a história. É muito diferente, eu sinto muitas diferenças quando leio autores latino-americanos, como por exemplo Isabela Allende. É diferente do que as leituras anglo-saxónicas. Eu não consigo explicar, mas sinto que os autores latinos americanos criam histórias mais envolventes e mais que sentimos mais as coisas. Portanto, foi uma boa leitura. Depois, e acabando Crónica de uma Morte Anunciada, que se lê muito, muito rápido, optei por voltar a uma série que já o ano passado, acho eu, tinha lido os 2 primeiros, e resolvi então passar para o terceiro, que é o Enigma de Catilínia, de Stephen Saylor. Este é o terceiro da saga Roma Sub Rosa, e dos livros que eu li, portanto, este foi o terceiro. Eu não estou a contar com um que li há muitos anos, que sinceramente já não me lembro, mas li um há muitos anos, que foi o Crime na Via Ápia, que me emprestaram na altura, e eu li, portanto, seguramente há mais de 10 anos, e que tinha gostado. Entretanto, já li depois disso o Roma, que não está diretamente relacionado com esta série, e tenho andado a ler. Este é o terceiro, tal como disse. A personagem principal é o como é que é? Guardiano, ou algo assim do género. Eu depois, se me lembrar, deixo o nome por aqui. E é um detetive. Portanto, estes livros basicamente são policiais históricos. São passados na Roma Antiga, e temos então o descobridor, que é conhecido por... eu acho que é Guardiano. É assim um nome estranho. O descobridor, e que tem sempre que investigar acaba sempre por ter que investigar algum crime. Paralelamente sempre a esses crimes que tem que investigar, temos sempre muita informação política e muita informação da vida neste tempo, na Roma Antiga. Eu tenho gostado muito dos outros livros. Os outros 2 livros desta série adorei. Este, no entanto, não achei uma leitura tão boa. É boa, mas achei que houve partes que andaram ali a enrolar e um bocado maçudas, nomeadamente aspectos políticos e discursos do Cícero.
Achei o Cícero muito chatinho neste livro. Portanto, o crime em si e a investigação do crime é interessante. Eu confesso que a certa altura desconfiei de quem era o culpado e porquê. Praticamente, mais ou menos a meio, comecei a desconfiar dessa personagem e isso também me fez chegar ao fim. Não houve assim nada de novo no culpado e no motivo que me fizesse de género, wow, isto sofreu uma reviravolta. Portanto, não foi uma grande leitura. Dei-lhe 3 estrelas. Depois resolvi passar para o regresso ao Admirável Mundo Novo. Eu tinha lido, acho que o ano passado, o Admirável Mundo Novo e tinha gostado imenso. E este ano vi este livro na Feira do Livro, nos alfarrabistas, e comprei, ele estava novo. Eu não sabia, confesso que não li sinopse, mas como era o mesmo autor e como falava do Admirável Mundo Novo, eu parti do princípio que seria uma espécie de continuação do Admirável Mundo Novo. Mas não, são ensaios relacionados com temas do Admirável Mundo Novo. Fazem ainda alguns paralelismos com o 1984 do George Orwell, mas sinceramente eu não sou muito fã de ensaios e portanto não é interessante, mas não me cativou. Julgo que também dei 3 estrelas. Depois li um livro que já estava há muito tempo na estante, O Historiador, de Elizabeth Kosthofer, e este é um livro sobre vampiros, mais nomeadamente sobre o Drácula. Temos 2 ações, uma que é com o pai da protagonista, que lhe vai contando em cartas quando era novo e o que lhe foi acontecendo, e na investigação que fez para descobrir mais sobre o Drácula, ou Vlad o Empalador, porque foi através dessa personagem verídica, que é o Vlad o Empalador, que o Bram Stoker se inspirou para escrever o Drácula. Temos também referências a esse livro, tal como também acompanhamos a filha do protagonista numa viagem, em várias viagens com o pai, e depois posteriormente sozinha, porque o pai desaparece. Eu não me quero alongar muito na história para não cometer spoilers. É um livro relativamente grande, esta edição tem 400 e tal páginas, a letra é relativamente pequena, custou um bocadinho a ler, mas é um excelente livro, eu gostei muito da história. Só não lhe dei 5 estrelas porque achei o final muito apressado, porque senão tinha tido as 5 estrelas, assim só teve 4. Depois, e porque estávamos quase no final do mês, quis uma leitura mais leve e mais uma leitura deste ano, são todas deste ano, mas uma leitura que o livro comprei este ano, que foi nada menos que O Caso de Jane Eyre, de Shepard Fairey. Este é um livro de um género um bocadinho diferente, portanto, é um policial, mas é um policial fantástico e mais juvenil. Acompanhamos, este é o primeiro livro da série Quinta-feira Seguinte. E Quinta-feira Seguinte porquê? Porque o nome próprio da personagem principal, que é uma detetive literária, chama-se Quinta-feira e o seguinte é apelido. Portanto, só pelo nome vemos que isto é relativamente estranho. Depois, todo o mundo criado é numa Inglaterra, mas é uma Inglaterra diferente, e a mim custou-me um bocadinho a entrar no mundo, porque temos que é um mundo mais, foi-lhe chamar surreal, um mundo diferente, com coisas que estamos habituados, mas outras que não são habituados. Dei-lhe 3 estrelas, se não estou em erro, e algo que me fez não dar uma pontuação maior
foi ter achado que, para já, achei que um livro tinha muita ação e pouco desenvolvimento dos personagens. Portanto, temos muitas personagens, muitas não, temos algumas personagens, mas que não são tão exploradas como eu achei que deveriam ser, em detrimento da ação do livro. E depois, apesar do livro se chamar O Caso de Jane Eyre, e que estamos à espera que seja mais focado no livro da Jane Eyre, este livro só aparece mais no último texto no livro. Temos algumas referências a ele, mas a importância principal é só mais na parte final. Portanto, acho que o título também não foi muito adequado. De qualquer das formas, já tenho um segundo na estante, também em português, para ler, e tenciono ler, se calhar, no próximo mês. E depois vou decidir se vou continuar a acompanhar a série, neste caso em e-book, ou não. Depois, o último livro foi Testemunha Muda, de Agatha Christie. O que dizer de um livro de Agatha Christie? Desta vez dei 4 estrelas ao livro. Acompanhamos... É um livro de Poirot, mas não é ele que narra o livro. É o assistente, o Hastings, sei lá como é que ele se chama, e que eu me identifico com ele no sentido de... Ele é tão bom detetive como eu, ou melhor, ele nunca descobre nada. O Poirot e as suas células cinzentas é que põem tudo a funcionar. E mais uma vez temos um livro com um crime cometido e uma panóplia de personagens que poderão ser culpadas. E neste caso são 8. E eu leio sempre os livros da Agatha Christie com muita atenção, principalmente quando o Poirot ou outra personagem que esteja a acompanhar, mas eu li maioritariamente livros do Poirot, está a ter conversa com os possíveis criminosos ou com outras testemunhas, para tentar ver se descobre algumas pistas para tentar descobrir o culpado. E a verdade é que eu chego ao fim e nunca consigo chegar a uma conclusão. E levo sempre uma abada da Agatha Christie, que consegue dar sempre a volta. Portanto, mais um ótimo livro. E pronto, foram estas as minhas leituras. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 2 e-books. Portanto, li 9 livros durante o mês de agosto. Foi muito bom. Não sei se em setembro vou continuar a ler tanto, mas eu gostava, porque tenho conseguido aos poucos ir baixando a pilha, se eu não fizer aquisições, mas não sei, vou ver. E pronto, eu fico por aqui, que o vídeo já está muito longo, e se conseguiram chegar ao fim, parabéns, porque foi mesmo um vídeo muito, muito longo. E um beijinho e até a próxima. Tchau!